Estudamos na aula anterior o modelo atômico de Rutherford e os conceitos relativos aos átomos. Nós estudamos que Rutherford foi um brilhante cientista que descobriu que o átomo possui imensos espaços vazios. Além disso, Rutherford também descobriu que o átomo é dividido em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos então os elétrons. A professora Tânia falou dos conceitos de número de massa, número atômico e elemento químico. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo do átomo. Vimos também o número atômico. Ele é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. E vimos também que o número atômico é a identidade do átomo. E além disso, verificamos que cada elemento químico tem a sua simbologia e que nós podemos representar a massa e o número atômico em uma simbologia determinada pela IUPAC. Vamos à aula de hoje. Olá! Nós estudamos na nossa última aula conceitos fundamentais relativos aos átomos. O primeiro deles é o número atômico. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula e ele nos indica a quantidade de prótons, ou seja, cargas positivas, que cada átomo tem em seu núcleo atômico. Além disso, estudamos também o número de nêutrons. Os nêutrons estão também no núcleo atômico e a função deles é evitar que haja um desmoronamento do núcleo atômico. Outro conceito fundamental é a massa atômica. A massa atômica é representada pela letra A maiúscula e ela nos indica a soma do número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo atômico. Então, nós já entendemos que o átomo não é algo indivisível, mas ele já tem subdivisões, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Em alguns átomos, o número de prótons, elétrons e nêutrons, eles podem se apresentar com valores iguais. Por exemplo, existem átomos que podem ter o mesmo valor para o número de prótons. E existem átomos que podem ter iguais números de nêutrons e ainda átomos que podem ter iguais números de massa. Então, por causa dessas semelhanças, nós sentimos a necessidade de estudar alguns conceitos importantes dentro da química: átomos isótopos, átomos isóbaros e átomos isótonos. Então vamos ao primeiro conceito, átomos isótopos. O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o Z, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas apresentam diferentes números de massa, que é representado pela letra A. Um exemplo de isótopo mais conhecido é o do hidrogênio. Nós temos 3 tipos básicos de hidrogênios, ou seja, 3 isótopos. Então, teremos aqui o hidrogênio, que tem número atômico 1, massa também 1. O outro tem número atômico 1 e massa 2. E o terceiro hidrogênio vai possuir número atômico 1 e a massa dele vai ser 3. Isso quer dizer, esses
hidrogênios possuem algo em comum. Eles possuem o mesmo número atômico, por isso eles são isótopos. E recebem os seguintes nomes. O primeiro, que tem massa 1, é chamado de hidrogênio leve ou hidrogênio comum, ou ainda recebe o nome de prótio. E a abundância dele, aproximadamente, é de 99,9%. Então, na natureza, existe hidrogênio leve em maior porcentagem do que os outros. O outro hidrogênio é chamado de deutério e na natureza ele se apresenta mais ou menos com a seguinte porcentagem, 0,015. E por último temos o trítio, ou também chamado de tricédio ou tritério. Este isótopo já existe em uma pequeníssima quantidade, 10 a menos 7%. O estudo dos isótopos é importante quando nós nos dedicamos ao estudo dos radioisótopos. Os radioisótopos são largamente utilizados na medicina para fazer o mapeamento de células, para verificarmos se houve alteração nas células que estão sendo estudadas. Veja então alguns exemplos. O cromo, por exemplo, faz o estudo das hemácias, que são as células do sangue. O titânio faz o mapeamento do coração, das células do coração. E o tecnécio faz o mapeamento do cérebro, do fígado e dos rins. Este, então, é o primeiro conceito, isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons, mas possuem diferentes números de massa. O próximo conceito agora são os isóbaros. Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, ou seja, letra Z, mas que apresentam o mesmo número de massa. Então, nós temos aqui um exemplo de átomos isóbaros. Como nós já sabemos na representação, a massa atômica é o número que vai em cima do elemento químico e o número atômico é o número que vai embaixo. Então, nós verificamos que o cálcio ele tem número atômico 20 e o argônio, número atômico 18. Porém, ambos possuem a mesma massa atômica. O cálcio possui 40 e o argônio possui também massa atômica 40. Veja que todos os números correspondentes a cada elemento químico, entre eles são diferentes. O único número igual seria o número da massa. Número de prótons do cálcio, 20. Número de prótons do argônio, 18. Número de elétrons do cálcio, 20. Número de elétrons do argônio, 18. Número de nêutrons do cálcio, 20. E número de nêutrons do argônio, 22. Mas a massa do cálcio, 40. E a massa do argônio, também 40. Nós percebemos que eles são isóbaros porque possuem o mesmo número de massa. Porém, suas propriedades físicas, elas são diferentes. O cálcio, por exemplo, reage violentamente com a água. Já o argônio é um gás que circula nas lâmpadas incandescentes e ele é praticamente inerte, ou seja, quase não reage com elemento químico nenhum. Vamos então agora ver o próximo conceito, átomos isótonos. São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons com diferentes números atômicos e número de massa. Então agora vamos a um exemplo. Nós temos aqui o átomo de magnésio e o átomo de silício. Nós verificamos que a massa do magnésio é 26 e a do silício 28, massas diferentes. Observamos também que o número atômico, ou, como quiser, número de prótons, do magnésio é 12 e já do silício é 14. Nós podemos provar que esses átomos são isótonos calculando o número de nêutrons, tanto de um quanto do outro. Para isso, nós utilizamos a fórmula A igual a Z mais N. A é a massa, que é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nós podemos substituir os valores na fórmula. A massa 26, substituímos aqui. E o número atômico 12, substituímos no lugar do Z.
Calculando-se e usando a matemática, chegamos à conclusão de que N é igual a 14. Da mesma forma, vamos proceder com o silício. Então, nós pegamos a massa do silício e colocamos então na fórmula A igual a Z mais N. A massa do silício é 28 e o número atômico do silício é 14. Então, através da matemática, nós vamos então chegar à conclusão de que o número de nêutrons do silício também é 14. Então, isótonos são átomos que possuem o mesmo número de massa, o mesmo número atômico, porém diferentes números de nêutrons. Vamos ver um exemplo. Nós sabemos que o silício, ao reagir com o oxigênio, ele forma cristais de quartzo. O elemento isótono do silício, como nós vimos no exemplo anterior, é o magnésio. E o magnésio, ele é um metal. Então, aqui você pode ver, ele é um metal, nesse caso leve, porque ele está finamente dividido em pequenas lâminas, né? Então, nós vamos agora fazer a queima do magnésio, mostrando então que os elementos silício e magnésio possuem propriedades físicas diferentes. Um são cristais e o outro vai produzir uma luminosidade que é justamente o princípio das câmeras fotográficas, do flash das câmeras fotográficas. Então vamos lá. Veja a luminosidade do magnésio. Muito bem. Houve então a formação de óxido de magnésio, como nós já estudamos em aulas anteriores, uma reação química. Agora, nós vamos estudar e vamos ver o último conceito. Já vimos o que são isótopos, já vimos o que são isóbaros e isótonos. O último conceito, então, são os isoeletrônicos. Isoeletrônicos são os átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, vamos ver agora um exemplo de átomos isoeletrônicos, ou seja, que têm o mesmo número de elétrons. Temos aqui o sódio, o oxigênio e o neônio. A massa do sódio, 23, massa do oxigênio, 16 e massa do neônio, 20. O número atômico do sódio é 11, o número atômico do oxigênio é 8 e o número atômico do neônio é 10. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Se o átomo tem 11 como número de prótons, ou seja, 11 cargas positivas, se ele fosse eletricamente neutro, teria também 11 cargas negativas. Porém, o caso aqui trata-se do íon sódio, e o íon sódio tem carga mais 1, ou seja, está indicando a perda de um elétron. Isso quer dizer, então, que no final o sódio não terá 11 elétrons, e sim, pela indicação da carga, perda de um elétron, terá 10 elétrons. O mesmo ocorre com o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, isso quer dizer 8 cargas positivas. Porém, se ele tivesse 8 cargas positivas e fosse eletricamente neutro, teria 8 cargas negativas, ou seja, 8 elétrons. Mas nós sabemos que o oxigênio está na sua forma iônica, na sua forma de íon. Nós temos a indicação de que ele está recebendo 2 elétrons. Portanto, se ele no estado neutro teria 8 elétrons, com a indicação de que ele recebe 2 elétrons, nós temos um total, então, de 10 elétrons. E o neônio, que não está na forma iônica, está no seu estado normal, nós temos, então, a indicação de que ele tem como número atômico 10, e temos, então, que, se ele tem número atômico 10, que são as cargas positivas, ele terá também 10 elétrons. Então, o neônio terá, no final da nossa observação, 10 elétrons. Então, você verifica comigo que esses átomos são isoeletrônicos. Ambos possuem o mesmo número de elétrons. Muito bem, vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos já já com a continuação da aula de hoje.
então do nosso intervalo, nós vamos continuar os nossos estudos sobre os modelos atômicos. E o último modelo atômico que nós estudamos na aula anterior foi o modelo atômico de Rutherford. Rutherford idealizou o seu modelo da seguinte forma. Ele disse que o átomo possuiria um núcleo pequeno, pesado e positivo, e os elétrons estariam girando ao redor deste núcleo em uma órbita, ou seja, na região que foi denominada eletrosfera. Mas o modelo atômico de Rutherford foi muito criticado na época pelos cientistas, porque eles imaginaram o seguinte: se o elétron estivesse realmente girando ao redor do núcleo atômico, ele iria tender a fazer uma órbita espiralada e, num determinado momento, ele colidiria com o núcleo. E isto não era observado na prática. Então, foi necessário arrumar, ou seja, melhorar o modelo atômico de Rutherford. Então, em 1913, Niels Bohr tentou aperfeiçoar e melhorar o modelo atômico de Rutherford para que ele ficasse mais adequado àquilo que os cientistas observavam na prática. E esses estudos foram feitos todos em cima da energia mais conhecida, que é a luz. Além disso, muitos cientistas perceberam que quando alguns elementos químicos passam por reações químicas, eles emitem uma certa luminosidade e uma cor característica. Então, dependendo da cor que nós temos na reação química, ela caracteriza um elemento químico diferente. Vamos mostrar então para você poder entender um pouco melhor do que estamos falando. Nós temos aqui uma pinça de madeira, ou seja, um grampo de roupa. E este fio, o fio de níquel cromo. Com ele, nós vamos retirar um pouco deste sal aqui, chamado sulfato de cobre, que tem esta coloração azulada justamente por causa da presença do cobre. E com um isqueiro, vamos pegar aqui novamente, e com um isqueiro, nós vamos aquecer este sal e eu quero que você verifique comigo a cor da chama do isqueiro. Você vai ver que a presença do cobre vai transformar esta chama em uma cor esverdeada. Então vamos lá, vamos comprovar aqui. Veja bem, a chama então esverdeada por causa da presença do cobre. Vamos pegar agora um outro fio de níquel cromo e vamos fazer agora um experimento com o sal de cozinha, NaCl. Vamos colocar um pouquinho de NaCl aqui no fio de níquel cromo e vamos novamente então com o isqueiro ver a cor da chama produzida. Você pode perceber que fica levemente amarelada ou mais voltada para o laranja. Certo? Além disso, vamos fazer agora com a barrilha, que é o carbonato de cálcio. A barrilha, ela tem cálcio, então vamos ver que cor ficaria a chama com o cálcio. Então nós verificamos que a chama, ela deve ficar avermelhada. Vamos pegar mais um pouco aqui de barrilha para verificar o experimento. Então olha só. Então, a chama, ela fica levemente avermelhada por causa da presença, então, do cálcio. Essas diferentes cores que nós observamos, elas existem por causa da presença do elemento químico. Por exemplo, no caso do sulfato de cobre, a chama ficou levemente esverdeada por causa da presença do cobre. Agora, quando nós fizemos com o carbonato de cálcio, a chama ficou levemente avermelhada por causa da presença do cálcio. Os chineses, no século X, já utilizavam esses mecanismos para fazer os seus fogos de artifício. Então, através dos estudos da luz e do seu espectro, é que Bohr chegou aos seus postulados.
Então vamos ver quais foram os postulados que Bohr introduziu ao modelo atômico de Rutherford para aperfeiçoá-lo, para melhorá-lo. Então vamos lá ao primeiro postulado. Ele disse que os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, o primeiro postulado nos diz que Bohr enunciou que os elétrons fazem órbitas circulares ao redor do núcleo. Segundo postulado, cada uma dessas órbitas tem energia constante, ou seja, uma órbita estacionária. Cada uma dessas órbitas, então, tem energia constante e o elétron gira sempre na mesma órbita, por isso órbitas estacionárias. Terceiro postulado, os elétrons que estão situados em órbitas mais afastadas do núcleo apresentarão maior quantidade de energia. Então, por este postulado, nós entendemos que quanto mais afastado está o elétron do núcleo, maior é a sua energia. E quanto mais próximo do núcleo, menor é a sua energia. Quarto postulado. Quando um elétron absorve energia, salta para uma órbita mais energética. Então, nós enxergamos que se o elétron ele recebe energia, nós dizemos que ele entra no estado excitado. Então, ele consegue pular de uma órbita para outra órbita, porque ele recebeu energia. Quinto postulado. Quando ele retorna à sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Para que o elétron retorne à sua órbita original, ele precisa liberar a energia que ele recebeu. E ele libera essa energia na forma de onda eletromagnética, ou seja, em forma de luminosidade. O exemplo mais clássico que nós temos para explicar este fenômeno é o do interruptor de luz da sua casa, esse objeto que nós temos aqui. Você sabe que se você quer levantar à noite na sua casa para tomar um copo de água ou coisa parecida, você pode olhar na parede que ele vai estar lá brilhando. Por que que o interruptor ele estaria então emitindo luz se ele não está, podemos assim dizer, ligado na tomada? Porque exatamente foi o postulado que Bohr nos explicou. É que durante o dia o Sol está fornecendo energia elétrica para o interruptor. Com o fornecimento desta energia elétrica, os elétrons saem das suas órbitas, porque recebem energia, e pulam para órbitas mais externas, pulam para órbitas mais longe do núcleo. Quando chega o entardecer e quando anoitece, o Sol para então de emitir a sua energia para o interruptor. O que acontece então é que os elétrons, eles voltam para a sua camada original, eles voltam para a sua órbita e quando eles voltam, eles emitem luz. Então é essa luz que nós vemos, tanto no interruptor de luz, como também nas figurinhas adesivas fosforescentes. Com estes postulados, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Mas então agora vamos ver o último postulado. Essas órbitas foram denominadas níveis de energia ou camadas. Então, nós podemos perceber que dos átomos até hoje conhecidos, nós temos então 7 camadas. A camada K, L, M, N, O, P e Q, que recebem os seguintes números quânticos. A camada K recebe número quântico principal 1, L 2, M 3, N 4, O 5, P 6 e Q 7. Além disso, foi determinado também que nas camadas existe um número máximo de elétrons, ou seja, cada camada comporta um número X de elétrons, que são eles. A camada K
só comporta 2 elétrons. A camada L comporta até 8 elétrons, a M, 18, a N, 32, a camada O comporta também 32 elétrons, a camada P comporta 18 elétrons e a camada Q comporta 2 elétrons. Então, Bohr, ele contribuiu com o modelo de Rutherford, dizendo então que o átomo possui muitas camadas. Vamos agora então recapitular todos os modelos atômicos que nós vimos até agora. Vamos começar com o primeiro modelo atômico, o modelo de Dalton. Para ele, o modelo atômico era semelhante a pequenas esferas maciças e indivisíveis. Vamos para o próximo modelo atômico. E o nome do criador deste modelo atômico foi Thomson. Para Thomson, o átomo era semelhante a um pudim de passas, que apresenta fluido positivo com cargas negativas nele dispersas. Então você se lembra que Thomson comparou o seu modelo atômico a um pudim de passas ou um pudim de ameixas, porque ele havia descoberto então, através de outros cientistas e de outros experimentos, o elétron. Vamos para o próximo modelo atômico. O modelo atômico de Rutherford era semelhante ao sistema solar. Ele descobriu que o átomo era descontínuo, mas que possuía um núcleo pequeno, pesado e positivo, e que os elétrons giravam na eletrosfera ao redor do núcleo. Então, o cientista Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford. Vamos ver então como é o modelo que nós estamos estudando agora. A data é 1913 e o nome dos cientistas Rutherford, porque este modelo não foi modificado e sim aperfeiçoado. Então, Rutherford e Bohr elaboraram o seguinte modelo atômico. Os átomos são descontínuos com a eletrosfera dividida em níveis de energia crescente a partir do núcleo, e os átomos descrevem órbitas circulares. Além disso, Bohr também descreveu que essas órbitas circulares são em número de 7, ou seja, são 7 níveis e 7 camadas. Utilizando todos os estudos de Bohr, o cientista Sommerfeld verificou que o átomo, além das 7 camadas, ele identificou uma subdivisão dentro dessas camadas, que ele chamou de subníveis, e que eles têm uma ordem crescente e são infinitos. Então, nós iniciamos com o subnível S, o P, o D, o F, o G e o H, e assim por diante. Só que para os elementos químicos conhecidos, ele determinou apenas 4 subníveis: o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Sommerfeld chegou à seguinte conclusão: existe uma ordem crescente de energia dos subníveis, e os elétrons de um mesmo subnível contêm a mesma quantidade de energia. Então, a contribuição de Sommerfeld com os subníveis de energia veio a melhorar e a aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford. A minha dica para a próxima aula é que você já vá procurando e pesquisando qual é o modelo atômico atual e quais foram os cientistas que contribuíram para a construção desse modelo. Então, eu espero você e até lá! A professora Tânia nos falou hoje sobre isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico. Nós vimos que isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. Átomos isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons. E os átomos isoeletrônicos são aqueles
que apresentam o mesmo número de elétrons. Observamos o conceito de Niels Bohr, onde os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Vimos também que Bohr foi um cientista que remodelou o modelo atômico de Rutherford e que Sommerfeld veio contribuir para aperfeiçoar este modelo atômico. Vimos também os subníveis de energia descritos por Sommerfeld. Bons estudos e até a próxima!